Olá pessoal, tudo bem? Professor Leonardo falando com vocês da disciplina Normas e Rotinas Administrativas do curso de Ciências Contábeis da FAGOC. É um prazer estar aí no nosso quinto material, nosso quinto tópico, falando com os alunos das Ciências Contábeis, tudo bom? Nosso modelo Inova FAGOC. Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fluxo de caixa, tá? De novo, peço que você tenha o material em mãos aí e que você já tenha lido antes de ver esse nosso vídeo de preferência, tá joia? Olha só, então o que é um fluxo de caixa? Fluxo de caixa nada mais é do que um controle que a empresa tem das entradas, né? Das entradas de dinheiro, ok? E das saídas de dinheiro, ok? Isso, está muito ruim aqui, não preocupa não. Saídas de dinheiro. Então tem aqui entradas menos saídas é igual o meu fluxo de caixa. Muito bem, nós vamos abreviar como FCX. Esse é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, então, esse controle de entradas e saídas de recursos financeiros do caixa da empresa, ok? Nós vimos no nosso material aí que ele pode ser um fluxo de caixa projetado ou um fluxo de caixa realizado. O fluxo de caixa realizado é muito utilizado pelas empresas. Muitas empresas fazem, nem que seja um caderno, num pedaço de papel. Você talvez já foi em uma loja pequenininha, numa manicure, ou num empresário um pouco mais informal, que é muito comum ele ter um caderninho ali que ele vai anotando a saída de dinheiro e a entrada de dinheiro. O que ele está fazendo? De uma forma mais informal, um fluxo de caixa. Porém, está fazendo um fluxo de caixa do que aconteceu. Então, ele avalia o que entrou, o que saiu, como que ele começou o dia ou o período, né? E como que finalizou o dia. Por exemplo, se ele começou o dia com R$100, estou fazendo aqui no mouse, não está muito legal não, preocupa não, pessoal. E ele entrou, fez vendas na casa de R$200, então ele vai colocar no fluxo de caixa lá que é R$200, e teve saídas na ordem de R$150, nós vamos ter o seguinte, ó, 100 com 200, 300 menos 150, o fim do dia tem que ter no caixa dessa pessoa R$150. Então nós estamos falando do controle de caixa, o fluxo de caixa. Então todo mundo faz. Talvez faz de uma forma mais informal, mais simples, mas faz. Porém, são raras as empresas que fazem o fluxo de caixa projetado. Eu gosto de brincar que o fluxo de caixa realizado é uma autópsia. Como assim autópsia? Já aconteceu. Se já aconteceu, aconteceu. Eu vou então ver se Kinder Ovo, né? Vamos abrir para ver se sobrou ou se faltou dinheiro. Quando eu faço um fluxo de caixa projetado, aí não. Aí eu vou projetar, fazer um planejamento, pensar mês a mês, dia a dia, se for o caso, ano a ano, o que eu espero de entradas de vendas, vendas à vista, vendas a prazo, o que eu espero de saídas, pagamentos à vista, pagamentos a prazo, para que eu possa avaliar se em determinado mês há uma perspectiva de eu ter dinheiro ou não. Porque quando eu faço um fluxo de caixa projetado, eu vou avaliar, por exemplo, será que quais os meses que eu vou ter uma queda de caixa, que eu tenho que ficar atento que eu não posso comprar muito, né? Quais os meses que eu vou ter uma entrada maior de caixa, que eu posso pensar em fazer um determinado investimento, eu tenho que ficar atento para não deixar o dinheiro parado no caixa para que eu possa aplicar esse dinheiro. Então, o fluxo de caixa projetado vai te dar essa visão. E aí sim, projetado, aí eu tenho projetado, eu vou projetar, vou fazer um planejamento, deixa eu pegar aqui, ó, fazer um planejamento, então tá aqui, ó, o projetado, ok? Projetei. Aí agora eu vou avaliar com o realizado, eu vou confrontar com o realizado. Vou rabiscar isso tudo aqui, vou confrontar com o realizado. Então, o fluxo de caixa projetado confrontado com o realizado vai mostrar o desvio, o que realmente aconteceu, né? Por exemplo, eu projetei aqui, por exemplo, que isso aqui seja uma projeção, e aconteceu realmente foi o seguinte, aconteceu aqui 80 de início de caixa,
achei que ia entrar 200, mas entrou 210. Achei que ia sair 150, mas saiu 100. Então no final ficou aqui, então, 290 menos 100, eu tenho 190, certo? Então eu confrontei o realizado, esse foi o fluxo de caixa projetado, esse aqui é o projetado, ok? E isso é o que aconteceu de verdade. Então tem um desvio. Aqui eu tinha um desvio de menos 20, aqui de mais 10 e aqui um desvio de mais 50 e no final um desvio de mais 40, né? Comparado com o realizado. Então isso é importante. Outra forma de nós mostrarmos um fluxo de caixa são com a linha do tempo, com essas setas aí. Observem aí. As setas para cima, no caso azul, são setas que mostram entrada de dinheiro, períodos onde houve mais entrada do que saída. As setas vermelhas mostram períodos onde teve saída de dinheiro, ou mais saída do que entrada. Então também posso também representar o saldo de caixa, o que aconteceu no período com essa linha do tempo aqui, onde vermelhos são saídas e onde aqui no caso representado de azul, setinhas para cima, são entradas de caixa. Muito bem, continuando aí, qual que é a vantagem então de fazer esse fluxo de caixa projetado e realizado? Então tem uma série de coisas que nós colocamos no nosso material, nós vamos passar aqui rapidamente. Primeira vantagem é que o fluxo de caixa vai e o básico, né, auxiliar no gerenciamento de gastos. Eu vou ficar atento se esse mês eu estou tendo poucos desvios, que o nosso grande objetivo é quanto menos desvio, melhor, não é isso? Significa que você está com o seu caixa mais controlado, segurando, acompanhando. Então você consegue fazer um acompanhamento. Será que eu posso gastar? Será que eu não posso gastar? Como está o meu caixa? Qual que é a minha perspectiva para o mês que vem? Mês que vem eu vou ter dinheiro? Eu posso acessar a compra com 30 dias? É a primeira vantagem. A segunda é que a solução é exatamente sobre o que eu estou tratando no conteúdo, né? O fluxo de caixa, quando você consegue fazer ele, os recursos saem da empresa e são claramente identificados. É outra vantagem, é saber para onde que o dinheiro foi e de onde o dinheiro veio. E com isso, claro, um maior controle financeiro, né? Estou gastando mais com o que? Estou ganhando mais com que produto? Com qual tipo de venda? Mais venda à vista, venda a prazo, tá? Quarto ponto aí, eu vou garantir um planejamento financeiro eficiente. Eu vou tentar ao máximo fazer com que aquilo que eu planejei possa ser realizado. E eu não vou ter surpresas na mudança do mês com o dinheiro. Outra vantagem é você, com isso, tudo controlado, muito claro, projetado, você pode tomar decisão. Investir ou não investir, comprar ou não comprar, aumentar o estoque, diminuir o estoque, vender mais à vista, vender mais a prazo, tudo vai sair do fluxo de caixa. Também facilita o controle de estoque, né? Que é um problema, porque você vai ter um controle eficaz de compras e vendas, sabendo o que está saindo ou não do seu estoque, não comprando nada mais, segurando um pouquinho o pessoal do compras ali quando for necessário. E por fim, nós temos um processo financeiro mais ágil, uma tomada de decisão mais rápida, significa mais agilidade no processo, né? Muito bem, e o nosso fluxo de caixa, cadê ele? Pronto, para nós finalizarmos aqui o nosso vídeo, tá aí o fluxo de caixa. Não tem segredo. Então eu faço aí mês a mês, que eu fiz claro, só de 2 meses para ficar menor. No material de vocês, no Siga, vocês têm exatamente uma planilha de Excel para que vocês possam ter como exemplo, utilizar até mesmo se vocês quiserem na empresa onde vocês estão. Mas aí eu tenho de um lado o fluxo de caixa projetado, do outro realizado, e aí o desvio. Como assim desvio? Então veja só. Nesse caso aqui, observe que eu projetei 2 milhões e 42 mil de saídas, porém saiu mais, saiu 2 milhões e 95, ou seja, 2,57% a mais do que eu projetei. É assim que eu faço a leitura. Já as entradas
teve mais entradas também. Eu projetei 1.790, entrou 1.799, porém não tão maior do que as saídas, perfeito? Fazendo com que o saldo do meu caixa, fazendo com que eu tenha uma porcentagem maior de saída do que de entrada. Por fim, eu projetei que nesse mês de janeiro ia ter 251 mil mais de saídas do que de entradas e tive 296 mil a mais, ou seja, um desvio de 17% a mais de déficit no saldo, né? Eu projetei uma coisa. Já que, por exemplo, o saldo anterior eu projetei esse valor e quase que bateu. Por coisa de R$1 e pouco, R$1, exatamente R$1, ele não bateu exatamente, mas ficou muito em cima. Okay? Então é isso aqui, eu faço análise do projetado com o realizado. E vou tentando ao máximo alcançar o realizado no projetado, né? E vou acompanhando os desvios. Por quê? Por que gastou mais do que eu projetei? Por que as entradas foram um pouquinho a mais do que eu projetei? Onde que aconteceu? Por exemplo, esse cliente aqui, ó, Larminas, em janeiro eu esperava dele muito mais de vendas, houve uma queda no recebimento desse cliente. Por quê? Inadimplência, não vendeu nos meses anteriores e agora não recebeu, eu tenho que chamar aqui o representante comercial dessa pessoa, dessa área, né? Tudo isso tem que ser analisado e avaliado, perfeito? Muito bem, pessoal. Tá aí o material nosso para que vocês possam ler e fazer o estudo. E em sala de aula nós vamos falar muito mais sobre fluxo de caixa, vamos fazer exercícios, vamos entender como que funciona isso daí, tá bom? Um grande abraço a vocês e bons estudos.